Bom dia, minha irmã, meu irmão, que a glória de Deus invada sua casa, sua família, seu trabalho e aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna e criei esse canal para falar somente sobre a Bíblia e o Evangelho. Irmãos, nós vemos que o mundo hoje, ele está muito corrido, certo? As coisas estão acontecendo muito rápido, a tecnologia está avançando muito rápido e isso está causando muita ansiedade nas pessoas. Mas eu vou te contar uma parábola que Jesus contou que fala sobre essa ansiedade e que é a seguinte. Eu já vou começar com a palavra porque hoje ela vai falar ao seu coração, tenho certeza, e vai te tranquilizar, você vai ver, eu tenho certeza. Eu não sei se você já ouviu alguma vez sobre essa parábola, é a parábola do semeador. Ela diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Um agricultor saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde havia pouca terra. As sementes germinaram rapidamente, pois o solo não era profundo, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol, e como não tinham raízes profundas, morreram. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita que foi 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois de Jesus contar essa parábola, os discípulos perguntaram a ele por que ele fala ao povo por meio de parábolas. E Jesus explica para eles. Irmãos, o foco aqui da mensagem não é essa hoje, mas eu quero resumir aqui para vocês um pouco disso que Jesus respondeu para eles. Aqueles que ouvem meus ensinos, mais entendimento será dado, e terão em abundância, mas aos que não ouvem, até pouco entendimento que eles têm lhes será tirado. Pois eles olham, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam, não entendem. Cumpre-se assim a profecia de Isaías. Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Os ouvidos não conseguem ouvir e fecharam os olhos. Seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende, não se voltam para mim. Não permitem que eu os cure. Irmão, sabe quando a gente entrega a nossa vida a Jesus? A gente faz aquela oração de entrega, a gente começa a ler a Bíblia, orar, jejuar, escutar mais sobre a palavra, ir na igreja, todas essas coisas que fazemos quando a gente realmente aceita Jesus. E depois disso é como se Jesus fosse abrindo os nossos olhos para esse mundo, para que o mundo nos oferece e que automaticamente está entristecendo o coração de Deus. As coisas mais fáceis, digamos assim, os pecados que a gente comete achando que estamos certos, que não há nada de errado, vamos supor, falta de honestidade no trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você promete para o seu cliente algo que você sabe que não vai entregar, que não vai conseguir entregar, só para poder fechar aquela venda. É falta de honestidade, certo? Ou então adultério, trair no casamento, ou ter relações com uma pessoa pensando que isso não tem problema. É errado, só uma vez, eu não vou fazer mais. Então, resumindo, Jesus vai abrindo os nossos olhos porque é errado. E quando a gente começa a perceber o quanto a gente era errado e fazia as coisas erradas, isso começa a refletir na nossa família, por exemplo. Por quê? Porque a gente começa a querer dar um de certinho, sabe, assim, de santo. As pessoas acham que você é santa, mas a verdade é que a gente começa a ter o temor de Deus. Aí a gente começa a querer fazer nossa família também se converter, não é verdade? Não é assim? Já aconteceu com você? E é aí que nós vemos que a nossa família tá com uma venda nos olhos, igual Jesus falou. Seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende. Nem se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Por isso a gente ouve muita gente falando, né? Eu acredito em Deus, mas tá lá, se embriagando, arrumando briga com todo mundo, tá fofocando, fazendo contenda pelo bairro, briga com a família. Então, tudo isso que acontece, irmãos, é porque a pessoa está com uma venda nos olhos, né? Ela age como se tivesse Deus, mas não pratica o que está na Bíblia, que é o que agrada de verdade o Senhor. Entenderam mais ou menos o que Jesus quis dizer? Então, voltando aqui para o foco da mensagem, eu estava falando sobre o agricultor que saiu para semear. E a explicação, então, é a seguinte, presta atenção. As que as aves comeram quer dizer que são aqueles que ouvem a mensagem do reino e não as entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no coração deles, ou seja, a palavra é a chave para tudo. Você tem que ter o entendimento da palavra para não cair nas armadilhas desse mundo. Por isso a gente precisa ir para a igreja, escutar o que o nosso líder nos ensina, ler a Bíblia. E não só é ler a Bíblia uma vez, é assim até o fim da nossa vida, irmãos, porque a gente lendo ela, a gente está sempre nos alimentando da palavra. E ela vai cada dia nos dando mais fé, que como vocês sabem, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente escuta, medita e recebe a palavra, mais a fé é gerada e fortalecida no nosso coração. Porque nossa carne, irmãos, ela é fraca, a gente tem que vigiar a todo momento. Aí depois tem aquelas sementes que caíram em solo rochoso e que representam aqueles que ouvem a mensagem e a recebem com alegria, mas como não tem raiz profunda, elas não duram por muito tempo, né?
assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, já logo desanimam. Que quer dizer o quê? Que não adianta nada a gente acordar todo felizinho no domingo, eu vou me arrumar, hoje é dia de escutar a palavra, ir na igreja, encontrar com os irmãos, ver aquele pregador que, nossa, é muito engraçado ele, vou lá fortalecer minha fé, para começar já a semana com o pé direito. Aí, irmãozinhos, vai lá na igreja, tá lá todo animado, aí chega já na quarta-feira, já tá caindo aquela fé, aquela alegria, aquela vontade de viver indo embora. Aí quando chega na sexta-feira já tá lá capengando, pecando de novo, se arrependendo, chorando. Por quê? Porque não se alimentou, não continuou na semana inteira se alimentando da palavra. Então, resumindo, não adianta a gente ser aquele irmãozinho da igreja de domingo, não. A gente tem que nos alimentar da palavra todos os dias, porque é assim que Jesus vai aprofundando as nossas raízes a cada dia. Você percebeu que a raiz da planta ela não era funda, era como se não tivesse mais para onde ir. Então, por isso que ela desanimou, né? Ela teve ali uma parada. É por isso que a gente tem que procurar estar sempre aprendendo sobre a palavra, né? É no dia a dia mesmo. E aí, quando a gente desanima, que vem o Espírito Santo e nos levanta, nos anima. Agora, essa planta é a que eu quero tocar no ponto para falar para vocês sobre a ansiedade. As sementes que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. O que significa na prática? Vocês estão buscando pelas coisas prazerosas desse mundo e depois lembram de procurar a Deus, que é o único que pode nos ajudar a tirar essa ansiedade. A gente escuta a palavra, mas logo pega o celular, quer saber qual o vídeo do momento. Quando você vai ver, você já rolou a aba inteira do TikTok, do Instagram. E resumindo, se alimentando das besteiras da internet, que a maioria das vezes não tem conteúdo relevante. Elas são só para alimentar ali a dopamina do nosso cérebro naquele momento, mas não vão trazer nada de bom para nossa vida, de ensinamento, sabe? E ainda vai fazer a gente ficar se comparando com os outros. Ou também você tá num culto, mas já logo em seguida abre o WhatsApp, quer resolver problemas, olhar as redes sociais, né? E se preocupar com as curtidas, os comentários, depois começa a comparar a sua vida com as dos outros, como eu falei antes, né? O famoso, por que o fulano tem isso e eu não? Então, no final das contas, as preocupações e distrações entram como espinho e vão sufocando aquilo que Deus plantou no nosso coração. E agora, nós já vamos terminar falando sobre as sementes que caíram em solo fértil, que representam pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem o que ela diz e permitem que ela transforme suas vidas. Diferente das sementes sufocadas pelos espinhos, ou seja, ansiedade, preocupações e distrações, ou as de solo rochoso, que é ter uma fé superficial. Essas são aquelas que têm o solo fértil, deixam a mensagem de Deus criar raiz profunda nela. A mudança de caráter, frutos de amor, bondade, paciência, generosidade, transformação total da nossa vida, da vida da pessoa. Independente do que ela possa estar passando, ela está ali firme, acreditando, lendo a Bíblia e continuando, olhando para trás e vendo que Deus já mudou ela, que Deus está disciplinando ela e ela já está vendo mudanças. Então, ela só vai agradecendo e esperando em Deus. E se essa pessoa esperar com paciência, além de ver a mudança de caráter, ela vai ver também a abundância e a multiplicação na vida dela. Quando alguém deixa a palavra agir, Deus produz muito mais do que se poderia imaginar. Por isso que a gente ouve muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que falam que Deus fez muito mais na vida dela do que ela pediu, do que ela poderia imaginar. Isso não é da boca para fora, não, é verdade. Deus é muito bom, Ele quer o melhor para nós. Por isso nós temos que perseverar e continuar e deixar que Jesus nos transforme de dentro para fora primeiro, amém? E para finalizar aqui, não basta só ouvir a palavra. É preciso que você permita que ela enraize no seu coração também, resistindo às distrações e ansiedades do mundo, para que Deus produza frutos reais e abundantes, assim como a semente que produziu uma colheita que foi de 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Bom, então essa foi a mensagem de hoje, para não ficar muito longo. Se você gostou, começa plantando sua sementinha boa aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal, é muito fácil e rápido, é só você clicar aqui embaixo no canto direito, no cordeirinho, depois você ativa o sininho para receber sempre que um novo vídeo for postado, combinado? E se você quiser que eu ore por alguém também, deixa o nome dessa pessoa aqui nos comentários, tá bom? Agora, se você puder, feche os seus olhos e ore comigo.
Senhor, meu Deus e meu Pai amado, essa palavra foi muito forte e ao mesmo tempo um alívio para os nossos corações. Eu e meus irmãos aqui queremos que a palavra do Senhor enraize em nossos corações, meu Pai. Que ela enraize e comece a gerar frutos em abundância e que ela também transborde em nossos familiares, amigos e em pessoas que amamos. Que essa palavra chegue ao máximo de pessoa para que elas possam querer ser disciplinadas pelo amor do Senhor também. Nós não queremos, Senhor, ser igual àquelas sementes que foram comidas pelas aves do céu, igual as que não têm raízes profundas ou as que caíram entre espinhos e foram sufocadas pelos brotos, mas queremos ser sementes de raízes profundas, fortes e que geram muitos frutos através da nossa bondade, generosidade, paciência, amor e tudo que o Senhor brotar em nossos corações, Pai. Obrigada pela provisão do nosso dia de hoje, pelas palavras, pelo ar que respiramos, por mais um dia podendo viver e por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, nos proteger debaixo do sangue do Cordeiro no dia de hoje. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Obrigada, irmãos, que o Senhor esteja com você nesse dia de hoje e que o dia seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amanhã teremos uma nova palavra nesse mesmo horário. Até amanhã. Amém.